Durante muitos anos eu vivi com uma pergunta que não me deixava em paz. É possível mudar a própria biologia apenas mudando a mente? Não estou falando apenas de pensamentos positivos ou de força de vontade, mas de mudanças reais, mensuráveis, no cérebro, nos hormônios, nos genes e no corpo como um todo. Essa pergunta se tornou o centro da minha vida e da minha pesquisa. Por muito tempo nos disseram que nossa personalidade é fixa, que depois de certa idade somos praticamente os mesmos para sempre. Mas quando comecei a estudar neurociência, epigenética e comportamento humano, percebi que isso simplesmente não era verdade. A maioria das pessoas vive no modo automático. Elas acordam, pensam as mesmas coisas, sentem as mesmas emoções, tomam as mesmas decisões e, sem perceber, reforçam diariamente a mesma identidade biológica. Pensamentos repetidos ativam os mesmos circuitos neurais. Emoções recorrentes liberam os mesmos hormônios. E com o tempo, o corpo se torna literalmente condicionado a viver no passado. É por isso que muitas pessoas querem mudar, mas não conseguem. O corpo se torna a mente. E o familiar, mesmo quando é doloroso, parece seguro. Foi então que compreendi algo essencial. Para mudar a vida, é preciso desaprender quem você tem sido. Quando uma pessoa decide observar seus próprios pensamentos, interromper reações automáticas e sair do padrão emocional que a define, algo profundo começa a acontecer. O cérebro passa a se reorganizar. Novas conexões surgem. Antigos programas começam a se dissolver. Nos últimos anos, eu e minha equipe estudamos milhares de pessoas em workshops ao redor do mundo. Medimos cérebros, analisamos marcadores biológicos, observamos mudanças hormonais e genéticas. O que vimos foi consistente. Quando alguém deixa de viver no passado e começa a ensaiar, mental e emocionalmente, um novo futuro, o corpo começa a responder como se esse futuro já fosse real. Esse processo não é confortável. Mudar exige atravessar o desconhecido. O corpo resiste. A mente tenta trazer você de volta ao velho eu. Mas se você sustenta a intenção, algo morre, neurologicamente, quimicamente, biologicamente, e algo novo começa a nascer. Ao longo do meu trabalho, percebi que subestimamos profundamente o poder que temos. A maioria das pessoas acredita que o mundo externo controla como elas se sentem. Mas quando você aprende a regular seu estado interno, o corpo deixa de viver em sobrevivência e entra em equilíbrio. E é nesse estado que a verdadeira mudança acontece. A meditação se tornou uma das ferramentas centrais dessa transformação. Em nossos retiros intensivos, analisamos mais de 18.000 cérebros. Observamos que, quando uma pessoa aprende a silenciar o ruído mental e a sair da identidade emocional do passado, o cérebro entra em coerência. As ondas cerebrais se organizam. O sistema nervoso autônomo se regula. O corpo começa a se curar. Quando alguém escolhe emoções elevadas, como gratidão, amor, alegria e compaixão, isso não é apenas um estado psicológico. Essas emoções geram sinais elétricos e químicos que impactam diretamente o coração, o cérebro e o sistema imunológico. Em apenas alguns dias, vimos participantes fortalecerem significativamente suas defesas naturais, simplesmente por mudarem seu estado emocional predominante. O coração, quando entra em coerência, envia sinais poderosos ao cérebro. Esses sinais dizem ao corpo que não há perigo. E quando o corpo sai do modo de sobrevivência, ele pode finalmente investir energia em crescimento, regeneração e saúde. Até mesmo a microbiota intestinal começa a mudar quando a mente muda. O que isso nos mostra é simples e profundo. Você não é vítima da sua biologia. Seus genes não são um destino fixo. Eles respondem ao ambiente interno que você cria todos os dias com seus pensamentos, emoções e escolhas. Eu mesmo aplico essas práticas diariamente. Não porque acredito nelas como uma ideia, mas porque observo seus efeitos. Quando você muda a maneira como pensa, sente e percebe a si mesmo, você envia um novo sinal ao seu corpo. E o corpo inevitavelmente responde. A verdadeira transformação começa quando você deixa de esperar que algo fora mude e decide se tornar alguém novo por dentro.